Olá, ouvintes da Rádio UERJ, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Reis e no episódio de hoje falaremos sobre adicionais e auxílios no serviço público, com destaque para os regimentos que garantem os benefícios dos servidores da UERJ. Esses direitos são fundamentais, porque asseguram a dignidade dos trabalhadores e valorizam o esforço desses profissionais. E para tirar as nossas dúvidas, estamos com Leonardo Rocha, da Procuradoria-Geral da UERJ. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão relevante para os nossos servidores. Vamos começar falando sobre os adicionais de insalubridade e de periculosidade. Dr. Leonardo, o que são esses adicionais e em quais situações eles são aplicados? Vamos lá, Antônio. O adicional de insalubridade ele é destinado aos servidores que trabalham em condições prejudiciais à saúde, como exposição a agente químico, físico ou biológico. Já o adicional de periculosidade ele serve para aqueles que desempenham as atividades que têm risco iminente, como trabalho com explosivos, inflamáveis ou energia elétrica. Esses adicionais são uma forma de indenizar e compensar o servidor pelos riscos que ele enfrenta no dia a dia. E quais são os critérios para que um servidor receba esses adicionais? Há alguma questão ou dificuldade na aplicação dessas normas? Antônio, os critérios que eles são estabelecidos com base na legislação e em laudos técnicos que avaliam as condições de trabalho no local. E, por isso, algumas controvérsias podem surgir nessa interpretação, nas atualizações dessa condição de trabalho, no uso dos equipamentos de proteção individual e até mesmo na manutenção do benefício, se ele permanece muito tempo exposto ou não, ou quando ele tem uma mudança nesse ambiente de trabalho, ou até mesmo, que é natural para um servidor público, na mudança da atividade, se ele vai para uma área administrativa que não esteja sujeita a tais perigos. Falando de um contexto da UERJ, como um servidor pode solicitar esse adicional? Antônio, se o servidor se enquadrar nessa situação, ele precisa procurar a Superintendência de Gestão de Pessoas, a SGP. Lá ele vai preencher um formulário para o pedido. Esse pedido vai ser enviado ao DSaúde, que é nosso Departamento de Segurança do Trabalhador, vinculado à própria SGP, e lá eles têm uma comissão onde vai ser feita essa análise de exposição a esses riscos e perigos, caso a caso. Interessante, Leonardo. Mudando um pouco o foco, mas ainda sobre adicionais, podemos falar sobre o adicional de qualificação? O que ele é e como contribui para a valorização do servidor público? Importante, Antônio. O adicional de qualificação ele é um incentivo para essa continuação da educação do servidor. Com um concurso público, a pessoa tende a não se aprimorar mais, até depois da aquisição de estabilidade. Mas nessa situação, é um incentivo a esse servidor para ele continuar aprimorando os conhecimentos e habilidades, fazendo capacitações, especializações, mestrados e doutorados. Ele valoriza o servidor, pois reconhece esse esforço, e ainda também, com essa atualização, melhora o serviço prestado por ele próprio à sociedade. E há alguma exigência específica para que o servidor possa solicitar esse adicional? Como funciona esse processo? Sim, Antônio, da mesma forma que o anterior, você tem que requerer esse adicional na Superintendência de Gestão de Pessoas. Só que nesse específico caso, você tem que juntar a comprovação de que já concluiu a capacitação, Então, análise e aprovação pela superintendência, o adicional é incorporado à remuneração desse servidor. Achei incrível. Com certeza essa é uma ótima oportunidade para a carreira do servidor. Assim ele se sente mais amparado e reconhecido, E, Leonardo, o adicional de qualificação tem impacto na aposentadoria do servidor? Se sim, como isso funciona? Antônio, na prática, isso vai acompanhar ele durante toda a carreira e como é feita a contribuição sobre esse adicional, por óbvio, ela também é levada para a aposentadoria. Ou seja, além desse aperfeiçoamento permanente servir para uma melhor qualidade do serviço, ele acaba também fazendo diferença na aposentadoria, que ela fica mais digna, gera uma certa previsibilidade e segurança financeira desse investimento na formação profissional. Agora, quero saber mais sobre o auxílio à pessoa com deficiência. Quais são os direitos garantidos aos servidores com deficiência e como a UERJ assegura a acessibilidade no ambiente de trabalho? Excelente tema, Antônio. O auxílio à pessoa com deficiência ele é fundamental para promover a inclusão no ambiente de trabalho,
os servidores têm direito e até mesmo a necessidade de terem as condições de trabalho adaptadas, a adequação do espaço físico, a utilização de tecnologias assistivas e até mesmo, se for o caso, a utilização de horários flexíveis. Além disso, é responsabilidade nossa da UERJ garantir que esse ambiente de trabalho seja acessível e inclusivo, respeitando as particularidades de cada servidor. Mas quais são os principais tipos de adaptações que a universidade pode oferecer a esses servidores? Antônio, as formas são diversas e dependem de fato de cada deficiência. Mas rampa de acesso, mesa e cadeira com ergonomia, utilização de tecnologia assistiva, adequação na iluminação, ambiente, até mesmo sanitários, tudo isso é importante para que os servidores tenham a mesma oportunidade de desempenho e a gente concretize a igualdade. E para a UERJ, quais são os benefícios ao incentivar a inclusão dessas pessoas? Antônio, além da garantia do cumprimento da legislação, ainda que não fosse lei, é uma questão de cidadania. Essa inclusão, ela melhora o ambiente de trabalho, traz diferentes perspectivas e experiências que elas podem resultar em soluções mais criativas e eficazes. De bônus, a gente ainda ajuda a promover um clima mais colaborativo e respeitoso e entende o que a pessoa com deficiência sofre, né, e atua no dia a dia. Isso é muito importante, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Leonardo, muito obrigado pelas explicações tão claras e informativas. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes agora estão muito mais bem informados sobre esses importantes benefícios. Antônio, eu que agradeço a oportunidade ao pessoal da Rádio UERJ. É fundamental que os servidores conheçam seus direitos e saibam como solicitá-los. E a você que nos escutou até agora, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. O podcast Direito e Companhia é uma produção da Rádio UERJ em parceria com a Procuradoria-Geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.